Estaria Lewis Hamilton chegando ao final de sua gloriosa trajetória? O 7 vezes campeão mundial atravessa aquele que pode ser descrito como o período mais desafiador de sua jornada inteira na Fórmula 1. E nunca as discussões sobre seu destino foram tão acaloradas. Porém, devemos realmente considerar encerrada a história de um dos maiores talentos de todos os tempos? Ou haveria elementos muito mais complexos por trás dessa suposta decadência? O cenário que Hamilton enfrenta na Ferrari mostra-se absolutamente cruel para aqueles que acompanham sua evolução. Tratamos aqui de um competidor que desembarcou em Maranello, sendo visto como a solução definitiva para interromper o período sem conquistas da tradicional equipe italiana, mas que atualmente vive uma das sequências mais amargas de sua história. Os dados são implacáveis e reveladores. Em 14 provas realizadas nesta etapa da temporada, Hamilton não conseguiu alcançar o pódio sequer uma única vez, enquanto Charles Leclerc, seu parceiro de cockpit, já comemorou em 5 oportunidades no topo da classificação. Contudo, o que verdadeiramente surpreende vai além dos meros números, residindo nas próprias condições. Durante o Grande Prêmio da Hungria, que selou o encerramento da primeira parte do campeonato, testemunhamos algo que raramente alguém acreditaria presenciar. Lewis Hamilton completamente desorientado. Enquanto Leclerc garantia a posição de honra em um traçado que ele confessa não ser de sua preferência, Hamilton foi eliminado ainda durante a segunda fase da classificação e partiu somente da 12ª colocação. Para alguém que já conquistou 9 pole positions no Hungaroring, a circunstância beirava o inacreditável. Ao longo da disputa, Hamilton cruzou a linha de chegada exatamente na mesma posição de onde partiu, incapaz de superar qualquer oponente em uma pista onde já triunfou 8 vezes durante sua trajetória. O que mais impressionou foi a atitude do britânico após a sessão de qualificação. Em declarações que abalaram o universo da Fórmula 1, Hamilton se caracterizou como inútil e chegou a insinuar que a Ferrari possivelmente deveria substituir de piloto. Tais palavras, provenientes de um heptacampeão mundial, demonstram a dimensão da irritação e do desânimo que o competidor está experimentando. Quando indagado sobre sua presença no Grande Prêmio da Holanda após a pausa de verão, sua resposta soou vacilante: "Espero retornar." Uma dúvida jamais observada na carreira de alguém que sempre se apresentou decidido e seguro de si. O desempenho de Hamilton tem sido consistentemente inferior ao de Leclerc em virtualmente todos os quesitos. Nas sessões de classificação, o monegasco sobrepujou o britânico por 10-4. Nas corridas, a superioridade de Leclerc torna-se ainda mais evidente. 11 triunfos contra apenas 2 vitórias de Hamilton, sendo que chegaria a 12, não fosse pela dupla desclassificação ocorrida na China. Estes números evidenciam que não se trata de má sorte ou de dificuldades isoladas, mas de uma discrepância constante de rendimento que tem causado preocupação entre analistas e admiradores pelo mundo inteiro. Ralf Schumacher, irmão do icônico Michael Schumacher e ex-competidor de Fórmula 1, produziu declarações que refletem o sentimento de muitos no paddock. Conforme sua visão, embora Hamilton ainda preserve um bom padrão, a questão central é se esse padrão mantém-se tão elevado quanto anteriormente. Schumacher ressaltou o aparecimento de jovens promessas como Oliver Bearman, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto, sugerindo que as escuderias não necessitam mais apostar em pilotos mais maduros e veteranos. Se eu ocupasse a posição de chefe de equipe, optaria por colocar um jovem com capacidade para o amanhã no carro, alguém que eu possa desenvolver e que ainda não ultrapassou seu momento de pico, afirmou o alemão. Entretanto, existe uma visão completamente distinta que pode transformar toda essa situação. Toto Wolff, antigo comandante de Hamilton na Mercedes,
apresentou uma interpretação que pode ser fundamental para compreender o que verdadeiramente está ocorrendo. De acordo com Wolff, Hamilton possui assuntos em aberto na Fórmula 1, e o cenário atual pode estar diretamente conectado ao método de pilotagem incompatível com os carros de efeito solo da regulamentação presente. Da mesma forma que a Mercedes enfrentou obstáculos com a atual regulamentação e nunca se ajustou completamente aos carros de efeito solo, talvez isso esteja vinculado ao método de pilotagem, esclareceu o austríaco. E neste ponto, encontra-se o aspecto mais crucial de toda essa reflexão. Hamilton edificou sua carreira sendo um piloto que freava tardio nas curvas, um método agressivo que o conduziu à conquista de 7 títulos mundiais. Todavia, essa característica transformou-se em uma desvantagem mortal na era presente dos carros de efeito solo. A frenagem abrupta e posterior perturba a aspiração na parte inferior do assoalho, prejudicando a estabilidade e o rendimento no centro das curvas, uma vez que o selo sob o carro perde sua eficácia. É como se o piloto que sempre representou sua maior virtude agora se convertesse em seu maior adversário. A notícia positiva é que transformações significativas estão se aproximando. A temporada de 2026 introduzirá novas regulamentações de chassi e novas unidades de potência, com o retorno de assoalhos mais tradicionais nos carros de Fórmula 1. Essa modificação pode simbolizar uma nova oportunidade para Hamilton, possibilitando que seu método natural de pilotagem retorne a ser um diferencial positivo ao invés de um empecilho. A introdução da aerodinâmica ativa também simboliza um território inexplorado para todos no paddock, gerando uma chance única para que pilotos veteranos como Hamilton demonstrem sua capacidade de adaptação. Ademais, questões técnicas particulares da Ferrari podem estar colaborando para as dificuldades do britânico. Durante esta temporada, Hamilton necessitou se ajustar aos freios Brembo e ao motor Brake da Ferrari, componentes totalmente distintos dos modelos Carbon Industry, que ele empregou por mais de uma década na Mercedes. Essa adaptação técnica, aliada à necessidade de se integrar completamente à cultura e aos procedimentos de trabalho da Ferrari, simboliza desafios que transcendem muito além da pura velocidade na pista. Fred Vasseur, comandante da equipe Ferrari, preserva total confiança em Hamilton e não demonstra qualquer interesse em romper o acordo que ainda possui mais 1 ano e meio de vigência. Segundo Vasseur, Hamilton é exigente, mas é precisamente essa exigência que o transformou em um heptacampeão mundial. Ele é exigente com a equipe, com o carro, com os engenheiros, com os mecânicos, comigo também. Mas, primeiramente, ele é muito exigente consigo próprio, explicou o francês. Essa pressão que Hamilton exerce sobre si mesmo e sobre a equipe pode estar criando tensões momentâneas, mas também pode ser o catalisador para aprimoramentos significativos no futuro. O relacionamento entre Hamilton e a Ferrari tem apresentado sinais de desenvolvimento, especialmente na construção de camaradagem dentro da equipe. Embora tenham existido momentos de tensão, particularmente nas interações com o engenheiro de corrida Riccardo Adami, a integração do piloto ao ambiente de Maranello continua progredindo, com expectativas agora consideravelmente diminuídas e um novo início se aproximando em 2026. Hamilton e a equipe podem concentrar-se no processo ao invés do resultado, na construção ao invés da produtividade. A interpretação de toda essa circunstância nos conduz a uma conclusão impressionante. Hamilton pode estar vivenciando seu momento mais baixo, mas as condições sugerem que isso é passageiro. A combinação de regulamentações inadequadas ao seu método, adaptação técnica a novos componentes e integração a uma nova equipe criou uma tempestade perfeita que mascarou suas verdadeiras capacidades. Como disse Vasseur após a corrida na Hungria, Hamilton está frustrado
mas não desmotivado. É uma narrativa completamente diferente. A Fórmula 1 já testemunhou grandes campeões atravessarem momentos complicados antes de retornarem ao topo. Michael Schumacher teve temporadas problemáticas antes de dominar com a Ferrari. Sebastian Vettel enfrentou anos difíceis antes de mostrar lampejos de sua antiga genialidade. A diferença é que Hamilton está enfrentando esses desafios aos 40 anos de idade, uma etapa da carreira em que poucos pilotos conseguem se reinventar. Mas se existe alguém com a experiência, determinação e talento para superar essa etapa, esse alguém é Lewis Hamilton. Portanto, embora os críticos multipliquem seus questionamentos e os céticos declarem o fim de uma era, a realidade pode ser muito diferente. Hamilton pode estar em baixa, mas definitivamente não está fora de combate. As mudanças regulamentares de 2026, combinadas com sua crescente adaptação à Ferrari e décadas de experiência ao mais alto nível, podem muito bem simbolizar o início de um novo capítulo em sua lendária carreira. E se isso acontecer, aqueles que hoje pedem sua aposentadoria podem se ver testemunhando mais uma vez a magia de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. O que você acha? Hamilton realmente chegou ao fim? Ou essa é apenas mais uma batalha que o heptacampeão está destinado a vencer? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise sobre o mundo da Fórmula 1.